Olá! O vídeo de hoje é sobre os fármacos analgésicos opioides. E antes de iniciarmos, precisamos relembrar alguns conceitos associados à dor. A dor é uma experiência subjetiva e desagradável, possuindo um componente sensorial e também emocional. Existem duas principais vias da dor: a via ascendente excitatória e a via descendente inibitória. Os nociceptores ou receptores para dor são terminações nervosas livres sensíveis a estímulos químicos, mecânicos e térmicos, sendo por isso denominados polimodais. Os nociceptores normalmente são ativados por estímulos de alta intensidade. Porém, como vimos no vídeo sobre os anti-inflamatórios, a prostaglandina PGE2, enquanto mediador inflamatório, é capaz de pré-sensibilizar os receptores para dor, causando hiperalgesia, ou seja, diminui o limiar da dor, fazendo com que estímulos de pequena intensidade sejam percebidos como dor. Por isso, vimos que os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ácido acetilsalicílico e o ibuprofeno, podem ser utilizados como analgésicos periféricos, uma vez que coíbem a hiperalgesia ao inibirem a síntese de prostaglandinas. A ativação dos nociceptores leva a um fluxo de íon sódio e, consequentemente, a despolarização do neurônio primário, sendo o potencial de ação gerado conduzido ao longo do axônio por ação de canais de sódio operados por voltagem. Inclusive, os canais de sódio operados por voltagem constituem receptor farmacológico dos anestésicos locais, como a lidocaína. Mas esse é um papo para um outro vídeo. O potencial de ação é então propagado até o sistema nervoso central, mais precisamente até a medula espinhal, onde a linguagem elétrica dá lugar à linguagem química. O influxo de cálcio decorrente da chegada do potencial de ação leva à exocitose de neurotransmissores que determinarão suas ações ao se ligarem em seus receptores presentes nos neurônios pós-sinápticos. Alguns neurotransmissores favorecem a propagação da informação dolorosa, abrindo o chamado portão da dor, enquanto outros contribuem para o alívio da sensação dolorosa em nível medular. Os neurônios pré-sinápticos glutamatérgicos liberam glutamato e substância P. O glutamato determina sua ação ligando-se a receptores ionotrópicos AMPA e NMDA presentes na célula pós-sináptica. Os receptores AMPA medem uma despolarização rápida, permitindo o influxo de íons sódio e cálcio. Já os receptores NMDA medem um influxo apenas de íons cálcio, sendo responsável por uma despolarização lenta e cumulativa da membrana do neurônio de segunda ordem. Já a substância P se liga a receptores NK1, que são metabotrópicos, favorecendo o aumento da concentração de cálcio citosólico. Essa sinalização favorece que o estímulo doloroso chegue em regiões superiores do sistema nervoso central, onde será interpretado. O potencial de ação resultante é propagado pelos canais de sódio operados por voltagem presentes no axônio dos neurônios aferentes secundários, levando a informação a estruturas como o tronco encefálico, o tálamo e o córtex, que são capazes de processar informações mais complexas. As projeções para o córtex somatosensorial estão associadas à nocicepção, ou seja, o componente discriminativo da dor quanto à localização, intensidade e duração. As projeções para o córtex no cíngulo estão associadas ao sistema afetivo motivacional, que abrange o sofrimento associado à dor. E não podemos esquecer do sistema cognitivo relacionado ao medo e apreensão decorrente da memória de um estímulo aversivo. Com isso, podemos dizer que o glutamato e a substância P abrem o portão da dor. Porém, uma vez que a informação dolorosa chega ao córtex, inicia-se um processo de regulação inibitório. Os principais neurotransmissores envolvidos nessa via inibitória no corno dorsal abrangem o ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, a noradrenalina e a serotonina, bem como encefalinas, dinorfinas e endorfinas, conhecidas como opioides endógenos. Há literatura que ainda inclui as endomorfinas na lista dos opioides endógenos. A lâmina 2 da medula espinhal, também conhecida como substância gelatinosa, contém muitos interneurônios e parece desempenhar um papel relevante no controle do portão da dor.
A ativação dos interneurônios inibitórios, seja pelos aferentes primários, por interneurônios excitatórios ou por fibras descendentes provenientes de níveis superiores do sistema nervoso central, vai inibir a transmissão da informação nociceptiva, atuando igual e diretamente sobre os neurônios de projeção ou sobre os terminais centrais dos nociceptores. Os opioides endógenos, como as encefalinas, determinam suas ações ligando-se em receptores metabotrópicos acoplados à proteína GI do tipo Mi, kappa e delta. Enquanto agonistas, a ligação dos opioides a esses receptores levará à ativação da proteína GI, com consequente inibição da enzima adenilato ciclase e ativação de canais de potássio. Mediante a redução da produção de AMP cíclico e hiperpolarização pelo influxo de potássio, há comprometimento do influxo de íons cálcio. Com isso, os opioides inibem a propagação da informação dolorosa, sendo associados ao fechamento do portão da dor. Os analgésicos opioides são substâncias exógenas capazes de se ligar nos receptores Mi, kappa e delta, deflagrando a mesma cascata de sinalização que os opioides endógenos. São agonistas com estrutura química relacionada aos opioides endógenos ou não. Então, a analgesia promovida por esses agonistas é mediada por receptores Mi, kappa e delta presentes em nível medular, mas essas proteínas são encontradas em outros locais do organismo, mediando outras ações, uma vez que sejam ocupadas por agonistas. Assim, o mecanismo de ação dos analgésicos opioides, juntamente com a localização ampla dos seus receptores, respondem pelos seus efeitos farmacológicos, que por sua vez apresenta relação direta com seus usos clínicos e contraindicações. Os receptores Mi, além de determinar a analgesia supramedular, assim como o kappa, ainda medeia a analgesia periférica. Os receptores Mi medeiam euforia, caracterizada como uma potente sensação de contentamento e bem-estar, que corrobora o efeito analgésico e pode levar ao uso abusivo. A depressão respiratória, associada à diminuição da sensibilidade do centro respiratório à pressão de CO2 arterial e inibição da geração do ritmo respiratório. E supressão do reflexo da tosse, justificando inclusive o uso de agonistas de baixa eficácia, como a codeína, como antitussígeno. O uso de analgésicos opioides também é associado a náuseas e vômitos, presente em 40% dos pacientes, decorrente da ação na área postrema do bulbo, bem como a constrição da pupila, mediada por receptores Mi e kappa do núcleo do nervo óculo-motor. Os analgésicos opioides ainda promovem a redução da motilidade do trato gastrointestinal, que pode determinar constipação muitas vezes grave, mas também justifica o uso de fármacos como a loperamida, que não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Os analgésicos opioides determinam sedação, podendo ser utilizados para essa finalidade. Diminui a absorção de outros fármacos e favorecem a cólica biliar. Ainda são associados a prurido, decorrente da liberação química de histamina, e a retenção urinária. A morfina, um agonista de alta eficácia, é o protótipo do grupo. Além de ser quimicamente semelhante aos opioides endógenos, é uma substância de origem natural extraída da planta Papaver sonífero. Seu isolamento a partir da tintura de ópio, extraída da papoula, foi realizado pela primeira vez em 1803. Existem analgésicos opioides quimicamente semelhantes à morfina, como a codeína e a buprenorfina, ambas agonistas de baixa eficácia. Mas, embora comumente chamemos a morfina e a codeína de opioides, o fato de ambos os alcaloides serem obtidos a partir da tintura de ópio faz com que a denominação mais correta desses agentes, assim como de seus congêneres semissintéticos, seja opiáceo. O termo opioide abrange substâncias endógenas ou sintéticas que produzem efeitos semelhantes ao da morfina e que sejam bloqueadas por antagonistas dos receptores Mi, kappa e delta, como a naloxona. Há agonistas opioides com estruturas químicas que em nada lembram a morfina, como a sulfentanila e a metadona, ambos de alta eficácia.
A metadona, por exemplo, por possuir um elevado tempo de meia-vida, é utilizada para tratar a dependência de opioides. Entretanto, a naloxona, embora quimicamente semelhante à morfina, não é capaz de deflagrar o mecanismo de transdução de sinal associado aos receptores Mi, kappa e delta. Apesar de possuir afinidade para se ligar a esses receptores, não possui eficácia intrínseca. Esse agonista é usado, portanto, para tratar intoxicação com agonistas dos receptores opioidérgicos, caracterizada por coma, pupila puntiforme e depressão respiratória. Clinicamente, uma vez que há diferentes graus de dor, diferentes manejos farmacológicos são previstos. A dor leve pode ser coibida pelo efeito analgésico periférico dos anti-inflamatórios não esteroidais. Já a dor moderada requer a associação de opioides de baixa eficácia para um sinergismo quanto ao efeito analgésico. A dor intensa, por sua vez, levará à necessidade da associação ser feita com opioides de alta eficácia. Analgésicos de outras classes farmacológicas podem também ser considerados nessa associação. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, salvem, curtam, comentem e compartilhem. Sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e também no YouTube. E até a próxima!